Mensagem do céu. Maravilha, maravilha. Querido meu, querida minha, olha só, vamos agora começar aqui o nosso estudo. Vamos começar nosso estudo de hoje. A perguntinha que me fizeram, uma pergunta bastante pertinente, nós já tratamos sobre isso aqui no Som do Céu. Mas aí sempre tem alguém que ou não ouviu, não é? Não sabe que a gente tratou. Então vamos lá tratar assim dessas questões de um modo mais profundo do que eu já tratei acerca dessas questões dos anjos da guarda. Querido meu, querida minha, nós temos, claro, vamos dizer assim, que ter a compreensão acerca do que são os anjos, não é? Eu já falei que essa palavra anjo, ela causa em você um efeito sobrenatural. Quando os anjos não são sobrenaturais, queridos. Eles não são sobrenaturais, tá bom? O que é grande, a grande dificuldade que nós temos é que todas as vezes que a ciência tenta tratar dos anjos, eles vão tratar eles como extraterrestres. Eles são de fato, eles não nasceram aqui, eles não foram criados aqui, então eles são de fato extraterrestres, queridos. É complicado isso, não é? Mas assim, o que aconteceu com nós? Nós pegamos as coisas do eterno e nós espiritualizamos tudo, queridos. É uma coisa muito feia de se fazer, não é? Então, para nós, por exemplo, como os anjos são descritos como espíritos ministradores, em alguns lugares, nós deixamos de compreender acerca da Ruach, que nós também temos espírito, queridos. Nem por isso você é sobrenatural, e nem eu sou sobrenatural. Na maior parte do tempo nós somos agentes naturais, meus amados. Não é assim? Olha só, deixa eu explicar algumas coisinhas importantes. O que acontece, queridos meus, se eu for no topo do monte do templo e me jogar de lá, meus amados? Eu vou sofrer o efeito como todos os corpos, meus queridos, não é? Eu não posso provocar ira ao meu Senhor, tentar o meu Senhor, porque assim, queridos, existem regras naturais nesse mundo que nós entendemos por regras naturais. Então, tudo o que acontece que não é a regra natural, nós vamos chamar de sobrenatural. E isso, nessa situação, se caberia sim a situação dos anjos. Para quem? Para quem não tem envolvimento com eles, não é? Para quem, por exemplo, vamos supor, meus amados, uma pessoa que vê anjos, não é? Não é sobrenatural para ela ver anjos, queridos, não é? Por exemplo, se você conversasse com Yohanan, o nosso querido João, que descreveu o Apocalipse, que teve na presença do mensageiro do Eterno, o anjo trouxe para ele as informações da parte de Yeshua, uma revelação que Yeshua recebeu do Pai, e Yeshua passou para o mensageiro, que é o anjo, e o anjo trouxe para Yohanan. Então, meus queridos, essa situação, por que eu tenho um cuidado, um carinho especial para tratar com você disso? Porque nós temos que lembrar que também o outro lado, ao contrário, na verdade, o contrário do lado do Pai, que é Rassatã, ele também tem mensageiros, que são os anjos, queridos. Então, eu já falei para vocês, a palavra anjo em hebraico, ela significa mensageiro, não é? A pronúncia meler, não é? E o plural malachim, não é? Então, assim, nós precisamos compreender que eles são mensageiros da parte do Pai. Eles ministram, trazem a ministração do Pai para nossas vidas. Não sei, eu tenho até dificuldade de compartilhar algumas experiências da minha vida, porque assim, para as pessoas que não tiveram essa experiência, ou vão me chamar de maluca, não é? Ou vão me chamar de nomes mais, vamos dizer, científicos, tipo esquizofrênica, não é? Entre outros. Então, eu não gosto de compartilhar essas coisas, não edificam. O que ocorreu foi para mim e para minha família, e eu acredito que isso, muitas pessoas utilizam até situações como essa para manipular os outros, para dizer, olha, um anjo apareceu para mim, ou o que quer que seja. Queridos,
Miriam recebeu a visita de um mensageiro, não é? Shaul Hachalia, apóstolo Paulo, várias vezes. Kefa foi salvo, né? Pedro foi salvo dentro da prisão por um mensageiro, não é? Então, que é o anjo. Então, essa palavra anjo, ela acaba tirando de você a realidade. Ela te leva a questão angélica para o mundo subjetivo. E anjo não é subjetivo, queridos. Eles vivem, eles são seres, eles comem, queridos. Anjos vieram aqui, comeram, não é? Eles têm todas o comportamento que você poderia considerar, digamos assim, humanos são um pouco maiores do que nós. Enfim, também não tive grandes experiências, né? Eu tive 2 experiências na minha vida há muitos anos atrás, mas me marcaram profundamente e eu carrego isso comigo, com certeza, com uma expectativa para o resto da minha vida, tudo o que me aconteceu. Talvez Miriam viu um mensageiro, no caso Gabriel, como eu mencionei para vocês ontem, que aqui é chamado como Gabriel, não é? Talvez ela tenha visto uma única vez um mensageiro. Mas quem tem um contato como esse, com um ser que não é desse planeta, evidentemente, pode também dizer, olha, eu vi um extraterrestre, eles estavam... E daí vem todos os derivativos. Depende do quê? Depende da consciência espiritual dessa pessoa, meus queridos. Agora, uma coisa importante você compreender, que os mensageiros são os anjos, eles não aparecem só para crentes, queridos, não é? Então, por isso que você vai ver aí o History Channel, ele é o number one, ele é o primeiro lugar em todas as hipóteses de falar de alienígenas, querido, não é? Tem até um menininho lá, com o cabelinho todo descabeladinho, quem nunca assistiu, eles perguntam para ele, quem foi que trouxe para o Brasil, vamos dizer, a caneta esferográfica? Alienígenas. Quem é que fez o lanche do fast food? Alienígenas. Então, tudo para ele é alienígenas. Então, é importante que nós compreendamos que nem é um extremo nem é outro. Um dos extremos nossos é achar que os mensageiros, os malachim, são seres, vamos dizer, sobrenaturais. Eles existem, queridos, eles vivem, eles estão numa dimensão diferenciada da nossa dimensão. Se o Eterno quiser que você seja visitado por eles, você pode receber a visitação física, como você pode receber uma visitação que você não vai poder ver. Céu, por que a gente não vê? Vou explicar, você vai entender, nunca mais você vai esquecer. Você já tentou olhar a hélice de um ventilador? Né? Então, vamos fazer uma experiência. Você tem a hélice do ventilador quando ela está desligada, tudo bem? E você tem a hélice do ventilador quando ela está ligada, tudo bem? É uma rotação elevada? Sim. Você chega a ver tudo manchadinho, borradinho de cinza, mas você não vê mais a hélice, não é? As mesmas situações ocorrem com relação aos mensageiros. Eles, em todo o corpo, possuem uma energia de vibração. Nós temos, olha, se você colocar agora a mão no seu coração, você vai ver que está fazendo tum-tum. São 2 batimentos. Você tem 2 tipos de pressão. Inclusive, todo mundo, quando vai te medir a pressão, lembra que aparece 2 tipos de pressão? Porque você tem 2 tipos de pressão no seu organismo. Essa vibração que nós vibramos, queridos, é como se nós estivéssemos, vamos dizer, para eles em câmera lenta, não é? Eles são muito mais rápidos do que nós, muito mais rápido, você não tem noção a velocidade deles. E, evidentemente, se eles estiverem andando ao nosso lado, até tem um desenho que os meus filhos assistiram, na verdade minha neta também, tinha um desenho que parecia lá o Supermente lá, não é? E aí o super-herói do desenhinho, ele vai para super velocidade, mega velocidade, então tudo para ele estava em câmera lenta aqui, não é? A pessoa tinha derrubado o refrigerante, ele conseguiu pegar o copo, pegar o líquido, bebeu, a batatinha estava caindo, ele pegou as batatinhas, comeu antes de cair no chão. Então, essas questões são quânticas, não dá para a gente tentar explicar, mas existem, queridos, existem. Os governos sabem, queridos, tá bom? Aquilo que você não sabe, os governos já voltaram, a ONU está sabendo, todo mundo está sabendo, e você está aí achando que anjos são seres espirituais. Eles são seres de outro contexto, mas eles são vivos, queridos, como Yeshua é vivo, como os mensageiros de Rassatã, que são os anjos de Rassatã,
são vivos, eles não foram criados nesse planeta, então aí eu nem posso criticar o History Channel quando chama eles de alienígenas ou de extraterrestres, porque eles não são daqui, estes não são daqui, tá bom? E aí o que acontece? Nós precisamos tirar um pouquinho esse contexto, queridos, eu vou explicar por quê. Porque assim, vamos supor que um agente do mal, um mensageiro do mal, um anjo do mal, viesse para a Terra. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Quando o mensageiro veio, ele levantou a mão, deixou todo mundo cego e tal, lembrou disso? Agora vamos supor que veio um ser desse para cá também. É do mal, não é do bem. Vamos supor que ele é do mal, vem para cá, e vamos supor que ele vá lá numa ordem religiosa. Eu não gosto nem de ficar falando, tem tanta gente católica que me ouve, aí se eu falar, mencionar, olha, desceu lá no Vaticano, não é? Aí, gente, a gente magoa as pessoas, mas vamos supor que venha, não é? E aí vai ser apresentado, todo mundo pode ver aquele ser que é um ser como qualquer outro da linhagem dele, apenas não é comum as pessoas terem contato com os mensageiros de modo físico. Não é comum. Mas, queridos, isso acontece, queridos. Isso acontece no mundo todo. Tá bom? Não é? Eu tive uma experiência dessa, eu sei o que me aconteceu, com provas, eu não foi uma histeria coletiva, né? Então, queridos, essas questões que nós precisamos ter essa compreensão clara, eu também tive experiências ruins com o lado mal, não é? Nós morávamos na chácara, estava todos os meus filhos lá, não é? Nós estávamos jantando, quando repentinamente um ser negro, estava no escuro, tudo que nós vimos foram asas negras, não é? Pegou meu filho do andar superior, o nosso refeitório era na parte superior, e trouxe o meu filho para baixo. Meu filho quase morreu, meu filho não conseguia respirar. Justamente este que morreu agora, na época ele tinha em torno de 14 ou 15 anos de idade. Não foi uma coisa que eu vi sozinha, não era uma super águia gigantesca que fez isso, não, era uma criatura inteligente que fez isso com meu filho naquela ocasião. E quem estava lá e que pôde ver, nós tivemos coisas terríveis que aconteceram naquela chácara. Acabou a energia elétrica de toda a chácara nesse dia. Aquela coisa, seja lá o que for, agiu de uma maneira terrível. Naquela noite também não tivemos mais uma experiência como esta, queridos. Foi a única vez na minha vida que eu enfrentei um poder físico do mal. Não é? Pegou meu filho, segurou meu filho, esse que morreu agora, ele tinha 14 ou 15 anos de idade, e segurou meu filho, trouxe meu filho de lá de cima do refeitório para baixo. Meu filho não passou pelas escadas, ele desceu com aquele bicho lá, ou com aquela coisa. Eu não vi, queridos, nós estávamos no escuro, tinha acabado a energia elétrica, foi uma ação diabólica que nós passamos ali naquela noite, e quando meu filho desceu, ele já não respirava, meu filho não conseguia respirar, e aquele bicho abriu as asas, eu gritava, mas a minha família que estava lá em cima aterrada, não ouviu meus gritos, ele estava com aquelas asas abertas e minha voz era como se não passasse, não é? E embora todo mundo, parece que do outro lado do Valo Velho estava ouvindo eu gritando, até pensou que tinha acontecido alguma coisa gravíssima, e tinha. Aquela noite, provavelmente o meu filho morreria. Não sei o que aconteceu, não tenho, o Eterno nunca me disse o que aconteceu, queridos, não é? E a experiência que eu tive com o mensageiro do Eterno foi alguns anos atrás. Nós ganhamos um terreno no programa do Gugu, o Gugu me elegeu como mãe do ano, parará, e aí uma universidade, que eu nem vou citar o nome, viu, queridos, porque depois nós não ganhamos o terreno coisa nenhuma, não é? Mas essa universidade, que era uma faculdade, virou universidade, depois que nos levou lá, dizendo que ia dar um terreno, parará. E aí, neste terreno, hipoteticamente, que nós ganhamos lá, eu tive a visitação desse mensageiro do Pai, totalmente diferente, não tem nada a ver com a experiência que nós tivemos no Valo Velho. Foi bem depois dessa situação horrível que nós passamos. Às vezes eu até penso, viu, queridos, porque a gente passou por uma situação tão grave do mal, tinha de acontecer uma situação também majestosa do bem. Então, meu entendimento é que esses seres
que para nós é sobrenatural, eu vejo anjos aqui, anjo acolá. Querido, cuidado com isso, querida minha, muito cuidado com essas coisas, não é? Eu tenho muita dificuldade com pessoa que vê anjo em todo lugar, principalmente porque eu tive essa experiência na minha vida pessoal, eu tive esse encontro, então eu tenho muita dificuldade. Olha, eu estou vendo anjos voando nesse lugar, por cima do altar, olha e tal, eu tenho muita dificuldade mesmo, muita dificuldade, não é? Então, queridos, por isso se faz necessário nós falarmos sobre isso. Eu acredito, amados, que nós estamos aí para ter uma revelação, não é? Essa semana o Papa, ele fez um pronunciamento que ele batizaria extraterrestres, não é? Então, assim, eu acho que essa pergunta que me fizeram é bastante pertinente, porque nós estamos entrando num contexto de desvendar as coisas ocultas. E aí o que acontece, queridos? Vocês acham que vão contar a verdade para vocês? Não durma com esse barulho, queridos, não é? A ONU não vai falar para vocês a verdade, as nações não vão falar a verdade, o Papa não vai falar a verdade, não é? Ainda mais o nosso atual aí, não é? Ele não é meu Papa, mas por respeito a gente reconhece, Israel também reconhece, não é? Mas assim, a ninguém chamei de pai, por isso que eu tenho uma dificuldade enorme de falar acerca do Papa, porque o Papa quer dizer papai, não é, queridos? E papai, Abba, nós só temos essa palavra para o nosso Pai Celestial, que está sentado acima de todo o poder e toda a autoridade. Então, queridos, eu tenho de trazer esse assunto relevante para você, porque daqui a pouco aparece aí, vamos dizer, entendam, extraterrestre, e não é extraterrestre do jeito que estão falando, gente. É um anjo, gente, é um mensageiro, não sabemos nem hierarquia que é, ou o que quer que seja, só que eles têm muito mais poder do que a gente, muito mais longevidade, enfim, uma série de coisas. O que eu gostaria de me desmistificar de uma vez por todas, entende? É a pergunta que te fazem se existe vida fora da Terra. Sim, existe vida fora da Terra, está escrito em todas as Escrituras que o Eterno fez o exército de anjos, não é? E que o adversário das nossas vidas, das nossas almas, Ra-Satã, tem um exército de anjos, ele tem um exército de mensageiros também. Então, meus queridos, é necessário mais do que nunca, hoje, dentro do contexto atual, que você possa ter essa consciência. Eu postei uma mensagem no grupo de resgalos ontem, infelizmente é uma mulher de um elevado cargo do Banco Mundial, onde ela está contando que existem seres que estão aí por trás, na verdade, de toda a economia mundial, de toda a política mundial, e ela conta acerca desses seres. Queridos, não é desses seres que eu estou falando. Esses seres são outros. Esses seres que ela está falando, que são, ela fala de crânio estendidos e tal, esses seres aí não são de cima, queridos, tá bom? É o máximo que eu posso chegar dentro do contexto teológico que eu acredito que você possui publicamente, não é? Mas isso aí vai ser revelado mais dia, menos dia. Essa mulher já está botando a boca no trombone, e se ela está viva, queridos, com alto cargo que ela se encontra e função que ela possui, queridos, há alguma intenção, amados, para que vocês sejam confundidos, para que vocês possam dizer, olha, as Escrituras nunca narraram essas coisas, as Escrituras narraram isso o tempo todo, você só não leu. Não é? Desde o Éden se mostra que existem outros seres na Terra além de nós. Ou você acha que era uma cobra mesmo que estava falando com Eva, queridos? Queridos, cobra não fala. Até hoje eu nunca vi uma falando. Voando ainda, não é? É mais complicado ainda, não é? Então, meus queridos, é importante vocês compreenderem que nós espiritualizamos essas coisas foram passadas para a gente como espiritualizadas, foram ocultadas da maior parte da consciência humana. A maior parte das pessoas do mundo não sabem sobre essas coisas. Sempre trataram demônios como seres lá de baixo, os seres do mal, embora sempre falaram que era lá de baixo. Lembra, queridos? Lembra? Sempre que falava do inferno, não apontava para o chão, né, lá para a profundidade do inferno, não é assim que falava? Então, assim, de certa maneira, você sempre soube que tinha alguma coisa lá embaixo da terra, tá bom? E os lá de cima, queridos, que são seres angelicais, sejam eles de Ra-Satã, sejam eles do nosso Pai, o Eterno, tá bom? Não é bom que um ser de lá de cima venha intervir na nossa história.
Todas as vezes que nós tivermos a intervenção de um exército do Pai, nós vamos ter a intervenção cedida para o exército do adversário. Então vamos lá. Vem um mensageiro, fala para Miriam que ela vai ficar grávida, ela fica grávida, tudo mais, não é? O preço disso, dessa intervenção, também vai aparecer lá para os magos, né? Uma situação de visitação ali, onde eles seguem a estrela e por causa disso 3.000 crianças são assassinadas. Então, todas as vezes que você houver uma intervenção do bem, vai como se desse o direito para que o mal intervisse. Então, o Eterno, ele intervém o menos possível na nossa história. Ele olha só, vamos supor, o Eterno quer salvar Israel, tá bom? E aí, o que ele faz? Manda um anjo? Ele não manda, queridos. Ele vai lá e vai falar com Moshe: olha, Moshe, o meu povo está clamando a mim e eu estou enviando você. Vocês entendem, queridos? O Eterno vai usar seres humanos para fazer a obra dele. Tá bom, queridos? Ele não vai usar os mensageiros para pregar as boas novas, ele não vai usar essas questões. Então vamos lá, queridos, é muito importante que você compreenda essas coisas. Anjos não podem pregar. Primeira Kefa, Pedro, não é? 1, versículo 2. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder da Ruach HaKodesh, mandados do céu, anunciaram a você essas verdades. E essas coisas que até os anjos gostariam de entender, ou anelaram perscrutar, em outra versão. Então, queridos, é importante você compreender que a salvação só é para a raça humana. Existem anjos que se desviaram do seu propósito, eles infringiram, inclusive cometeram uma abominação contra a nossa raça. Você teria de ler Gênesis 6, isso não é um estudo que eu posso dar para qualquer pessoa e as pessoas vão achar ainda que é heresia. Está escrito com toda a clareza, com todos os detalhes, mas as pessoas, quando eu começo a ministrar sobre isso, as pessoas acham que isso é uma mensagem herética. Então, queridos, porque tudo é sobrenatural, tudo que se trata dos anjos, anjo vai fazer corpo, anjo vai ter relação sexual com mulher e vai ter filho. Então, queridos, vocês vão lá ler por que a terra foi destruída uma primeira vez. Esses mensageiros que não guardaram o seu estado natural, eles estão aprisionados e eles vão ser julgados por nós, porque eles pecaram contra a nossa raça. Para eles não tem salvação. Yeshua não foi lá e não morreu por eles, queridos. É isso que as Escrituras deixam claro. Hebreus 2,14. Visto que os filhos têm participado de comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Lembre-se que quem tem poder da morte é o adversário, queridos. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos. Ele não morreu pelos anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele morreu por todos? Não, queridos. Mas aí nós teríamos que ter uma aula de teologia tão clara para eu explicar esse único versículo, não é? Porque acerca dessas questões, amados, ele socorre seres humanos, meus queridos. O Eterno socorre seres humanos, tá bom? Não eram gêmeos nascidos, e ele disse: eu amei a Jacó, mas eu odiei Esaú. Tá bom, queridos? Então, o dia que você entender essas coisas, sendo que foi dado o Filho do Pai para socorro de toda a humanidade, nós temos de compreender que o Filho não foi dado para o socorro de Esaú, não foi dado para todos aqueles que não têm a descendência devida, não é? A humanidade devida, sentimentos, ter coração, tá bom, queridos? A importância de saber para quem você tem de correr. Hebreus 2,5. Pois eu não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem que o visiste? Fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Então, meus queridos, nós somos a coroa da criação, meus amados. Por que o Eterno fez isso? Olha, queridos, você tem que perguntar para ele, não é? Ele decidiu ter uma família e nós somos membros dessa família, assim como todos os seres que eu conheço,
que nasceram numa sociedade natural, porque essa nossa sociedade, ela não é sobrenatural, ela é, como eu vou dizer, anômala, não é? Nós estamos vivendo numa sociedade, uma anomalia social, não é, queridos? Nós vimos aí a polícia militar entrar em greve em alguns estados, vocês viram o que aconteceu, vocês viram o que a sociedade se tornou. Então, eu nem imagino, eu não quero imaginar, eu não quero supor nem sonhar o que aconteceria numa cidade como a nossa, uma sociedade como a do Rio de Janeiro, queridos. Então, hoje, não pense você que as pessoas, elas não viraram verdadeiros animais, queridos. Elas não têm humanidade mais, elas não têm amor, elas não têm respeito pelo patrimônio dos outros, nem pelo patrimônio delas. O patrimônio público é de todos nós, não é, queridos? Então, assim, nós temos de compreender que nós estamos vivendo numa sociedade que está sendo segura pela força. A sociedade que nós estamos vivendo hoje, ela está segura porque nós temos, justamente, você sabe como é que é chamada o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, você sabe como são chamados? Forças Armadas. Forças Armadas. Se você aprender o português, queridos, vocês vão aprender tanto as escrituras, tantas coisas das escrituras, vocês vão saber, não é? Então, assim, todos regem aqui por força, porém só o Eterno tem poder. Tá bom, meus amados? Então, nossos olhos têm de estar continuamente nas mãos do nosso Pai, porque nós estamos dentro de um contexto de um tempo difícil. Eu preciso correr aqui, queridos, olha só, Gálatas 1:8, mas ainda quem de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos prega outro evangelho, que vá além do que temos pregado, seja considerado anátema. Grandes religiões fundamentalistas, ela foi justamente pregada por anjos que apareceram em cavernas e apareceram em outros lugares. Sempre em lugares escusos, ocultos, onde apareceram esses anjos, esses mensageiros que apareceram, eram anjos malditos, queridos. Não estava pregando aquilo, não é? Nós temos várias religiões aí fundamentalistas que são uma tragédia e que foi pregado, eles contam, eles narram nos livros que foi um anjo que pregou para eles. Assim como o profeta velho viu um anjo que disse para ele para chamar o profeta novo para voltar para a casa dele e comer. E assim o menino morreu. Foi devorado foi estilhaçado, né, na verdade, morto pelo leão, não é? E nós já sabemos essa história. Eu não tenho a menor dúvida que o profeta velho viu um anjo, viu, queridos? Você pode ter dúvida que ele mentiu e tal. Eu não tenho a menor dúvida que ele foi enganado. Tá bom, queridos? Concluindo aqui em Colossenses 2:18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões e enfatuados sem motivo em sua mente carnal, e não retendo cabeça do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce, e o crescimento que procede de Deus, e é claro que essa cabeça é Yeshua. Então, queridos, para concluir aqui rapidamente, eu quero que você compreenda que nós temos sim mensageiros enviados para o nosso socorro, chamados em algum contexto como Aruach ministradora. Nesse momento eu estou aqui em espírito também com vocês, queridos. Quem ministra para você é minha Aruach, não é o meu espírito que está ministrando. Tudo que é espiritual procede da Aruach. Então eu quero que você compreenda que o Eterno manda sim para nossa proteção, mas que o maligno também manda, queridos. Tá bom? O maligno pode te mandar um anjo emissário ali, que você vai falar igual o profeta velho: não, profeta, volta aqui para minha casa para comer e beber, porque me apareceu um anjo, não é? Ou ele te dá um outro evangelho, que você vai achar que é uma revelação. Eu estou cheia de gente no Facebook, queridos, me contando que tiveram revelação de anjo. Eu nunca vi tanto anjo aparecendo nesse mundo. Cuidado, cuidado, não é? Toda vez que você ver um mensageiro, você deve perguntar se Yeshua veio em carne ou em espírito, queridos. Os malignos não conseguem dizer que ele veio em carne, porque eles não admitem isso. Tá bom, meus queridos? Eu espero que tenha ajudado você de alguma maneira, não é? Eu desejo de todo o coração que todo o Eterno, todo o poder do Eterno seja enviado mesmo para vocês em toda a ministração dele. Quer seja pela Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, quer seja pela presença de mensageiros valorosos, que são os anjos de Adonai. Que você possa, sim, ser guardado e protegido, que o anjo do Senhor esteja ao seu lado e te livre. Porém, o anjo do Senhor que você precisa, no singular, tem nome.
e é Yeshua HaMashiach. Ele é o mensageiro do Pai para a sua vida, para a minha vida, e Ele é nosso Salvador e dono. Tá bom, meus amados? Então sejamos, assim, aceitos diante do Pai da maneira correta. E vamos parar de espiritualizar essas coisas, porque daqui a pouco vem um anúncio aí e vocês vão ficar desequilibrados, achando que a Bíblia não tinha razão. E na verdade essa gente só está falando hoje o que está escrito lá. la la la